Bem, mudando um pouco de assunto, então eu vou falar sobre a situação dos registros que nós temos no Brasil relacionados com o transplante de célula-tronco hematopoética, que compõe o registro de doadores, o REDOME, o REREME, que é o registro de receptores de medula, e a Rede Brasil Cord. Eu vou acelerar um pouco, porque, na verdade, o tempo é curto. Então, o que justifica a existência de um registro no Brasil de doadores forte e relacionado com a nossa miscigenação é exatamente essa dificuldade de se encontrar um doador para um paciente brasileiro nos registros que existem constituídos no exterior. A possibilidade de se encontrar um doador familiar gira em torno de 30%, 70% dos pacientes necessitam de um transplante com um doador não aparentado, oriundo de um registro. As dificuldades nós temos vencido com campanhas, com o crescimento do REDOME nos últimos anos, e eu vou mostrar para os senhores como é importante a acumulação desses dados em um registro organizado, como vem acontecendo nos últimos 10 anos. No Brasil, então, foi constituído um registro, que é o REDOME, que se iniciou em 1993, e depois foi transferido para o INCA, Instituto Nacional do Câncer, em 1989, e hoje é o terceiro maior registro de doadores do mundo, no que diz respeito ao número de doadores cadastrados. O REREME é o registro de pacientes que estão em busca de um transplante, e esse é um sistema que foi constituído a partir de 2006. E o RENACORD é o registro das unidades de sangue de cordão umbilical que estão armazenadas na rede pública de bancos de sangue chamada Brasil Cord e que foi constituída a partir de 2004. Mais recentemente está em desenvolvimento um registro chamado Registro Brasileiro de Transplantes de Medula Óssea, que é o registro que vai acompanhar o resultado dos transplantes, não só dos pacientes, como também o follow-up dos doadores que efetivaram a doação de célula-tronco hematopoética. Para que esses registros se organizem, foi necessário o desenvolvimento, através do grupo de tecnologia da informação, de alguns sistemas, como o REDOME Web, como o REREME Web, o sistema de MET, que é um sistema interno de uso do REDOME, o RENACORD e, mais recentemente, o RBTMO Web. Web justamente porque todos esses sistemas eles estão disponíveis via internet em todas as partes do país, podem ser acessados pelos profissionais que estão em uso desse tipo de ferramenta. Existe uma necessidade da criação desse registro de acompanhamento de pacientes e resultados, justamente para que a gente possa planejar melhor o futuro do transplante de célula-tronco no país e criar estratégia, criar recursos para que a gente possa melhorar cada vez mais esse funcionamento. Nenhum desses registros funcionaria se ele não fosse instituído de uma forma como uma rede e com a participação não só da sociedade civil constituída, mas também por instituições públicas como os hemocentros, laboratórios de imunogenética, hospitais, médicos e etc. Ou seja, é muito importante que a gente tenha no centro da atenção o Sistema Nacional de Transplante, mas que todos esses entes estejam trabalhando e cumprindo com as suas funções. Também essa rede está relacionada com registros no exterior, como o NMDP, que é o National Marrow Donor Program, nos Estados Unidos, com o EBMTR e outras instituições que participam da busca e da realização de transplante de célula-tronco hematopoética no país. O registro de doadores ele está relacionado também com outras instituições mundiais, como o BMDW, que é um grande portal de doadores no mundo inteiro, hoje já relacionando 24 milhões de doadores de medula óssea para o mundo inteiro. A WMDA, que é uma instituição importante que regula e cria estándares para o transplante. E o CMMTR, que eu acho que é muito importante se relacionar, e o EBMTR, que são registros internacionais para os quais os centros brasileiros há muito tempo vêm reportando seus resultados. Eu diria que desde a década de 80 que os centros de transplante brasileiros reportam resultados para esses centros internacionais.
Infelizmente, reportam para os centros internacionais, mas nós temos grande dificuldade para obter os resultados desses centros no Brasil. Por isso o RBTMO será tão importante para que a gente tenha a informação nacional aqui compilada. O Programa Nacional de Transplante, ele atende a população brasileira, com 71 centros de transplante, 61 em atividade, 10 ainda com dificuldades para o início das suas atividades ou que já deixaram de funcionar, 80% são públicos, com 380 leitos aproximadamente disponíveis, mais de 22 mil transplantes já realizados e cerca de 2.300 transplantes sendo realizados anualmente no país. São 3.200.000 doadores já cadastrados no Redome, com 12 bancos de sangue de cordão umbilical e placentário em funcionamento e 248 transplantes realizados no ano de 2012 com doador não aparentado. Esses números são importantes. Aqui é a distribuição dos hemocentros, que são instituições públicas muito importantes na constituição da rede do Redome. Cada um desses hemocentros ele se reporta para um laboratório de imunogenética, que é importante na tipagem dos doadores e pacientes, e também esses que estão em cor diferente são laboratórios que têm condições de realizar testes mais elaborados no país, como os testes de confirmação para o transplante. A Rede Brasil Cord, ela possui 12 bancos de cordão e laboratórios de criopreservação em diferentes regiões do país. Isso proporciona a possibilidade de se expandir a rede de centros de transplante para regiões que hoje não possuem ainda um centro de transplante, tornando mais equânime a distribuição dos transplantes para os pacientes brasileiros. O sangue do cordão umbilical é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de se realizar mais transplantes, pela oportunidade de se encontrar doadores para pacientes que não encontrariam no doador voluntário essa oportunidade. Ele envolve uma rede de alta tecnologia que foi montada no país justamente para que a qualidade do material utilizado seja eficiente e que possa atender aos pacientes com qualidade. A nossa capacidade de armazenamento ela é em torno de 70 mil unidades de cordão. Hoje nós temos já 25 mil unidades coletadas. Destas, 62% foram aproveitadas e estão criopreservadas. E cerca de 1,5% do inventário armazenado já foi utilizado para transplante, o que mostra a utilidade da rede que foi criada. Mais recentemente, a Rede Brasil Cord está passando por um processo de acreditação internacional, a fim de fornecer material para todos os centros que nos procurem no mundo inteiro. É importante dizer que com o crescimento do Redome, a possibilidade de se encontrar um doador cresceu de cerca de 15% para em torno de 60% a 70% dos pacientes que procuram. A chance de uma busca preliminar hoje está em torno de 75% de se encontrar um doador compatível 6 em 6. Isso é importante, foi um crescimento que acompanhou exatamente o crescimento do Redome e o crescimento do número de transplantes, que hoje já atinge uma meta em torno de 1.500 transplantes realizados não aparentados. No ano de 2012, o nosso recorde de 248, esse ano nós devemos bater o número de 320 transplantes não aparentados realizados no país, mostrando um crescimento constante, consistente e que acompanha também o crescimento do número de doadores cadastrados no registro. O que é importante dizer é que os centros de transplante ainda estão numa distribuição geográfica não adequada, atendendo principalmente a região sul e sudeste, com uma dificuldade grande na região norte, centro-oeste e região nordeste, mas esse trabalho vem sendo realizado. Um outro ponto importante é que o Brasil, pela sua característica miscigenada, pode fornecer doadores para várias partes do mundo. E aqui nós temos justamente a oportunidade de que, por exemplo, no ano de 2013, nós fornecemos doadores para todos esses países que estão aqui listados e mostrando a utilidade desse registro, não somente para o Brasil, mas para os pacientes que estão no exterior. Essas são as atividades dos centros de transplante no Brasil, contribuindo esse ano de 2013 para a coleta de células-tronco, tanto para fornecimento nacional quanto internacional, mostrando um crescimento também importante dessa atividade. No que diz respeito ao Redome ainda, recentemente, a partir do momento que o Redome tem uma grande quantidade de doadores cadastrados, foi possível, então,
trabalhar com a qualificação melhor desse registro, ou seja, racionalizando os recursos no que diz respeito às campanhas, no que diz respeito à melhoria da qualidade dos cadastros. A revisão dos tetos desses cadastros por estado mostra que é importante que a gente acompanhe a qualidade dos registros no que diz respeito à distribuição genômica desse registro de doadores e de pacientes, para que o registro de doadores realmente acompanhe a necessidade dos pacientes que estão em busca de um doador. Esse trabalho foi realizado. Hoje nós temos as frequências dos alelos definidas, tanto dos mais frequentes quanto dos menos frequentes, e uma distribuição geográfica no que diz respeito a esses doadores e aos pacientes que estão em busca de um doador. Essas informações são importantes. O registro acompanha grupos raciais, idade, sexo, regiões, estado, naturalidade e compara com o censo da população brasileira essas características para que a gente possa planejar o futuro. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque meu tempo já está esgotado. Mas que a gente possa planejar o futuro do registro no que diz respeito à qualificação dos laboratórios, à distribuição dos centros de transplante, dos laboratórios e o papel dos hemocentros no país e a aplicação dos recursos públicos que estão envolvidos nesse projeto, nesse programa. Mais recentemente foi criada a Rede Brasil de Imunogenética, que é um suporte muito grande para os registros brasileiros. Essa rede ela vai trabalhar também os cadastros no que diz respeito à pesquisa, no que diz respeito à aplicação dos cadastros. Está disponível no portal imunogenética.org para quem quiser acessar as informações do REDOME, as informações do perfil genético da população brasileira, que é muito importante para o planejamento futuro desse registro. Finalmente, o RBTMO pode fornecer informações importantes que no nosso país ainda não é uma prática constante nos transplantes, mas, por exemplo, podemos ter todo o acompanhamento no que diz respeito aos pacientes que foram transplantados, dessa forma sabendo quais são as patologias mais frequentes que são transplantadas pelo registro no país e também acompanhando a distribuição pelos centros das patologias e as curvas de sobrevida que são aplicadas a cada paciente, a cada população de enfermidades de pacientes que realizaram o transplante. Existe muito a ser feito ainda, mas a ampliação do registro passou a atender melhor a diferentes grupos étnicos, a diferentes faixas etárias. A gente ainda entende que esse trabalho ainda tem que continuar e, principalmente, a participação nos registros internacionais e na qualificação dos centros, com o conhecimento melhor dos resultados, pode facilitar a aplicação dos recursos e melhorar a situação dos transplantes no país. É uma atividade que envolve solidariedade, é uma atividade que envolve uma série de agentes e entes em todo o nosso país e internacionais. E por isso nós estamos trabalhando em rede, não só aqui dentro do Brasil, mas com todos os registros que funcionam no mundo inteiro. Muito obrigado.